Amém, queridos. Abra comigo em Provérbios, capítulo 10, por favor. Nós temos sido ensinados sobre os valores do ministério. E terça-feira eu sei que o pastor Nubiel pregou sobre unidade e amor. Na sequência, nós vamos ministrar hoje sobre integridade. Amém? Vamos começar com Provérbios 10. Eu estou na versão NVI, se caso for projetar. Provérbios 10, verso 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre integridade no nosso dia a dia mesmo, se nós folhearmos o dicionário, quando nós conversamos sobre integridade, a integridade está relacionada a esse comentário que nós fazemos. Fulano é correto. Cicrano é reto. Beltrano é justo. E de fato, os adjetivos de integridade estão relacionados a essas palavras mesmo. A integridade é aquele que anda em retidão. Integridade é aquele que é honesto em tudo o que faz. Integridade é aquele que é justo. É um caráter. É uma essência. É uma virtude. É alguém que anda em princípios morais. A integridade está relacionada em tudo o que fazemos. A integridade, ela é uma convergência entre palavras e ações, ou seja, o que eu falo condiz com o que eu faço e o que eu faço condiz com o que eu estou falando. Você já ouviu, por exemplo, eita, fulano faz isso, ou melhor, fulano fala, mas não faz. Isso não é ser íntegro. Fulano fala e faz. Isso é integridade. O nosso comportamento está alinhado com o que nós falamos. Então, ou eu sou íntegra, ou eu não sou íntegra. É interessante porque os princípios do ministério, a fonte de integridade não veio do Ministério Verbo da Vida. Embora nós fazemos parte de um ministério que é muito responsável em cumprir o que está escrito aqui. Então a fonte de sermos íntegros não foi o Verbo da Vida que criou, é a Bíblia que criou, é as Escrituras que diz. E como nós lemos, quem anda com integridade, anda com segurança. Quem anda em retidão, amados. Quem anda sendo justo. Quem é honesto com as pessoas. Ele anda seguro. É interessante que o versículo diz, mas aquele que faz caminhos tortuosos, ou seja, aquele que procura malandrar os seus comportamentos para ser beneficiado ou para tirar proveito de outros, em algum momento ele vai ser descoberto. Em algum momento ele será pego. E o que está oculto virá à tona. Sabe, amado, ser crente é muito mais do que nós vimos nos domingos, nas terças ou nas quintas, ou sei lá, os dias que você pode vir. É muito mais do que eu colocar uma calça folgada, uma blusa longa. Não sei, é muito mais do que isso. Ser Cristo nessa terra. Esse é o peso da responsabilidade que nós carregamos. E não tem como a gente transparecer Cristo se nós não formos íntegros. Porque em Mateus nós vamos ler que os próprios fariseus disseram sobre Jesus: vejo que tu és um homem íntegro. Então integridade faz parte do cristianismo.
É interessante porque parece que lá fora só os crentes que andar na verdade, na justiça. Não, todo ser humano tem que andar com a verdade e com a justiça. Mas para nós que defendemos uma bandeira de sermos eleitos e que vamos morar no céu, essa responsabilidade cai muito mais sobre nós. Nós somos aqueles, amados, que de fato somos os pioneiros, digamos assim. E sofreremos sim ataques, perseguições. Sofreremos sim coisas por causa da integridade que carregamos, da fé que professamos. A não ser que você e eu sejamos simpatizantes do evangelho e não discípulo. Porque o discípulo, ele imita o mestre. O discípulo, ele segue as instruções do mestre. E se o mestre passou o que passou, como eu e você não vamos enfrentar coisas lá fora? O apóstolo Paulo mesmo diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão do mundo. Então eu não posso simplesmente, por eu querer ter um grupo de amigos, eu querer ser igual a eles. Se no meu trabalho tem alguém que não cumpre a carga horária, eu devo cumprir. Se eu sou empreendedora, eu sou uma comerciante, e se o meu vizinho tem a sua balança de pesos infiéis, a minha tem que ser justa. Se eu estou numa fila de banco e eu vejo alguém conhecido, e aí eu tenho a cara de pau de passar na frente de todo mundo, na camaradagem, dizer, me dá uma vaguinha aí. Desmerecendo pessoas que estavam 1 hora, 40 minutos, 1h20 na fila. Mas é muito fácil eu me sentar numa cadeira e dizer que os políticos são ladrões e corruptos. Será que eu estou sendo tão íntegra todos os dias para eu poder falar isso sobre eles? Será que em algum momento eu não estou defraudando pessoas? Será que em algum momento eu não estou defraudando o meu chefe? Será que em algum momento eu não estou passando por cima das pessoas para ser beneficiada? Sabe, amados, nós cantamos no primeiro louvor, né, que há um som de quando Deus vem à terra. Se vocês perceberem, Neto está ali, solando as minhas lamparinas, né? Estou esperando pelo Senhor com as minhas vestes brancas. Sabe, é interessante que quando nós cantamos esse louvor, a gente se enche de tanta alegria, de tanto regozijo. Eu estou pronto, Senhor. Estou cantando aqui, estou pronto com as minhas vestes brancas. E eu fico me perguntando, Ana, tá? Não é vocês não, é eu, Ana. Quando eu estou cantando, eu fico me perguntando, será que eu estou com as minhas vestes brancas mesmo? Será que de fato eu estou com as minhas vestes, como a Bíblia diz no Apocalipse 19, que a noiva do Senhor, ela é vestida de linho finíssimo puro? Será que eu estou tão branquinha assim mesmo diante do Senhor? Amados, vamos ter consciência do que cantamos. Eu já frequentei muitas festas. E eu só era naquele momento que quando a festa acabava, que eu retornava para casa, eu era de fato aquela pessoa que se arrumou antes de ir para aquela festa. Nós não podemos fazer isso nos cultos. Embora exista uma celebração, embora exista sim uma grande festa, os santos estão reunidos porque você é santificado por Cristo Jesus. Independente do que você fez ontem e hoje, você é santificado em Cristo Jesus. Ok? Essa é a sua condição. É por isso que quando nós erramos, não condiz com a vida que nós temos hoje. Não faz parte do seu caráter. Não faz parte da natureza que você recebeu. Mas sabe, nós não devemos cantar aleatório. Cante com consciência, porque um louvor é a palavra cantada.
Então, se estamos cantando que eu estou com as minhas lamparinas acesas e que as minhas vestes estão brancas, esperando o meu noivo, então, amados, vamos fazer isso todos os dias. Porque a noiva não vai com uma veste remendada, não. Nem tão pouco suja, ela não entra. Pode ser a manchinha mais pequenininha que seja, não entra. Não participa do banquete. E aí eu quero que vocês abrem Mateus, no capítulo 22. Por favor. Vamos fazer uma leitura. Mateus capítulo 22. Diz o seguinte. Na minha Bíblia diz assim: a parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Amados, vamos parar um pouquinho aqui. Preste atenção. Nós sabemos que, enquanto Jesus estava em seu ministério terreno, se você pegar de Mateus a João, você vai encontrar várias vezes Jesus contando sobre o reino de Deus por meio de parábolas, por histórias. Sabemos que Jesus, ele veio para a casa de Israel. Mas o povo de Israel não quiseram Jesus. Rejeitaram Jesus. Essa parábola aqui, ela está enfatizando, amados, o convite de uma aliança da humanidade para com a divindade, que é Deus. Quando Adão pecou e Jesus veio à terra com a missão de salvar a humanidade dos seus pecados, essa aqui é a parábola, é uma ilustração da aliança, do pacto de Jesus para com o ser humano. Jesus veio salvar os rebeldes da casa de Israel. E eles não quiseram Jesus. Essa tipificação aqui, falando sobre o casamento, comparando que o reino de Deus é como um rei natural, que tem sua monarquia, que tem suas tradições, seus princípios. Ele é semelhante a um rei que prepara uma celebração para celebrar, para comemorar o casamento do seu filho. Sabe, amados, como pais, quando nossos filhos chegam na idade adulta, não existe alegria para nós maior que seja podermos contribuir, ofertar, participar daquele momento glorioso dos nossos filhos que está prestes para se casar. Quando você recebe um convite para um casamento, seja sincero para mim, a primeira coisa que você pensa é o quê? Ok. E a outra? A roupa que vai vestir. O casamento é uma das festas que você mais se preocupa com o que você vai vestir. E segundo,
Dependendo da condição social, financeiramente, da família, se for alguém de grande influência, se for alguém muito, muito bem requisitado pela sociedade, você fica preocupadíssimo com que roupa eu vou. Porque você não se atreveria a ir de calça jeans, tênis e camiseta regata. Por quê? Inapropriado. É uma veste inadequada para tamanha celebração. Ana, o que é que tem a ver isso com integridade? Muita coisa. Porque existem os adornos para o vestido da noiva. E a integridade faz parte de vestes santas, imaculadas, da sua noiva de Cristo. Se você percebeu aqui, o convite foi feito e eles rejeitaram. Qual foi o trabalho que esses convidados tinham para poder comparecer a essa festa? Nenhum. Quantas vezes nós pregamos o evangelho e as pessoas dizem: hoje não, outra hora, benção. Vai até eles e diz que eu preparei um banquete. Os meus bois e novilhos estão aqui prontos. Mas eles não quiseram. Quantas vezes nós anunciamos Jesus e a mesma desculpa se repete? Outra hora. Quando chegar a minha hora, só se for a hora da morte, então. Só se for a hora da morte. Porque o evangelho tem sido pregado com força lá fora. Independente das placas denominacionais. Mas sabe o que foi que o Senhor tratou comigo? O Senhor tratou comigo o seguinte, amados. Quando o pastor me disse para ministrar sobre integridade, na sexta-feira de manhã eu tinha feito um esboço sobre isso aqui. E quando eu comecei a prestar atenção nesses detalhes de um convite, de um banquete, de uma celebração, da veste, e a Bíblia ela nos instiga a nós andarmos íntegros, santos, sermos obedientes a Deus, não negociarmos com os princípios, não deixarmos influenciarmos com as coisas lá fora, independente de pessoas que estão ao meu redor. Sabe? O que o Senhor tratou comigo foi o seguinte: somente a integridade, ela é o suficiente para me manter firme na palavra de Deus. Porque uma vida íntegra está relacionada com santidade. Ser santo é sim eu me retirar do mundo, eu me retirar das coisas pecaminosas, impuras. Mas sabe, amados, também é eu dedicar uma vida para aquele que me salvou. É eu fazer as coisas com consciência para quem eu estou fazendo. É eu não deixar que as minhas emoções, porque alguém me machucou, porque alguém me decepcionou, altere a minha essência de integridade com Ele. Porque como nós lemos em Filipenses, ou melhor, como eu li para vocês em Filipenses, que nós devemos ter a confiança na integridade de Deus. Por quê? Porque Ele é verdadeiro. Você nunca será enganado por Deus. Deus não é hoje e amanhã Ele é outro. Deus não é oscilante na sua palavra e no seu caráter. Deus não se quebra para poder agradar pessoas. Deus não muda discurso para poder ser aceito.
Amados, a palavra, ela está acima de tudo e de todos. E o que ela diz que é certo, ponto final. Ainda que digam que coisa está sendo errada, mas você fica com a palavra. Não, a Bíblia diz que isso é certo, então eu vou praticar isso. Malandragem? O que é malandragem? Vou dar um jeitinho. Você não precisa bajular ninguém para ter um jeitinho. Você só precisa andar coerente nessa terra. E sim, de fato, vai chegar uma hora que coisas vão ter que acontecer com você para provar de fato a sua fidelidade com Deus. Porque é muito fácil dizer eu amo o Senhor e eu obedeço a sua palavra quando tudo está bem. Eu quero ver quando você tiver que mentir para agradar o seu chefe. Não, mas foi o prefeito tal que me deu esse cargo, foi mesmo? Tá, pode até ter sido ele. Eu trabalho há 20 anos em Agrestina. Foi fulano de tal, sim, que me colocou lá. Mas quando veio o concurso, eu fiz a prova e passei. Eu não tenho que dar jeitinho se vai corromper os meus princípios morais. Eu sei que vai ficar bem assim, ó, no silêncio. Porque, amados, é sério. Por mais que essa vida seja boa, você está andando para a eternidade. Você vai se encontrar com Ele. Todos compareceremos ao tribunal de Cristo. E vamos prestar conta. Vamos prestar conta, amados, da vida que vivemos nessa terra em nome dEle. Prossigamos. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderem encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E talvez você esteja aí: que palavra tão forte é essa que Ana está pregando nessa noite? Amados, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu te pergunto, Deus tem preferência? Deus seleciona pessoas? Deus faz acepção de pessoas? Nunca. Não está no caráter dele. Mas por que essa afirmação? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. A questão é, esses poucos são aqueles que não querem compromisso com Deus. E sim, eles mesmos se intitulam: eu não sou escolhido. Jesus morreu por todos. Jesus veio morrer por todos. A salvação foi dada para todos. Todos. O ser mais desprezível que você imaginar agora, Jesus morreu por ele. E o dever nosso é propagar esse evangelho. Sabendo sim que haverá pessoas que não vão querer Jesus. Amados, haverá pessoas que não vão querer Jesus de fato. Elas cultuam Satanás.
E para eles, o destino já está certo. E não tenha peninha, não. Não queira ser mais piedoso do que o mestre. Porque o livre-arbítrio é para todos. Agora o que eu quero falar para você que é crente, para você que comunga da mesma fé que eu, o que eu vim te dizer nessa noite é o seguinte: não se intitule daqueles que não foram escolhidos. E como eu posso fazer isso? Quando você não tem compromisso com Deus. Quando você se amarra nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus achômetros, nas suas críticas, e você não se permite ser moldado pelo Evangelho. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, mas é porque é tão difícil para mim. Não, porque não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Não, porque não sei o quê. É tanta desculpa, amados, é sério. É tanta desculpa que eu, particularmente, eu não tenho nem mais ouvidos para ouvir. Eu me retiro com muita educação. É muito blá, blá, blá. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Vai poder nunca mesmo. Nunca. Porque palavra tem vida. O que sai pela sua boca tem vida. Cantar é fácil para vocês? Todo dia vocês estão afogueados para cantar aqui? Não é. Garanto que não é. Por quê? Porque eles são seres humanos, igual a mim e a você. Quantas vezes eu fui pregar sobre um determinado tema, cujo qual, na minha área ainda, eu era deficiente. Oxana, você pregou mentira? Não, porque a palavra nunca mente. Mas quando eu me exponho a essa palavra, o meu caráter é moldado. Eu sou alcançada para alcançar os outros. Compromisso. Eu vim dizer para você, crente, tenha compromisso. Você percebeu aqui nessa alegoria aqui da festa do banquete? O salão estava tomado de gente. A ordem foi: vai lá, agora pelas esquinas, pelas ruas, pelas vielas, e chama todo mundo para o casamento. A Bíblia relata que nesse chama todo mundo vinha gente boa e gente má. Mas tem algo aqui que me chamou a atenção, que foi o que chamou a atenção do rei. A Bíblia diz que um único homem não estava com vestes de casamento. Agora eu pergunto, vamos lá. Se esse povo estava nas ruas, ele estava com veste adequada para entrar no salão? Não. E por que só um estava? Porque o noivo, além de dar o banquete para os convidados, ele fornece a veste. Eu vim falar de uma veste espiritual. Eu vim falar que a tua veste, ó noiva de Cristo, é uma veste espiritual. É no seu pensar, no seu falar, no seu agir, é como você procede. Os teus adornos não é o que você coloca por fora externamente, não. É as suas vestes espirituais que vai retratar o seu comportamento, caráter e integridade. Quem tem dinheiro, compra roupa de marca. Quem não tem, compra com o que pode. E assim você participa de todas as festas que você for convidado. Agora, na festa do noivo, só vai entrar quem tiver com vestes de casamento. Limpemos as vestes, amados. Todos os dias. Eu já falei isso aqui uma certa vez em algumas ministrações.
Lá no trabalho sempre tem pessoas que são a nossa inspiração de andar em amor. É assim que eu gosto de dizer. Inspiração para andar em amor. E o ano passado, essa aqui que vos fala, eu tenho uma personalidade bem doce. E aconteceram umas coisas e eu disse, eu sozinha, né? Eu. Eu disse, eu duvido, eu não faço mais nada por fulano. Eu não dou mais um passo, eu não dou nem bom dia. E eu comecei a fazer o discurso maravilhoso das minhas razões. Era impressionante. Quando eu chegava no trabalho, tinha coisas, amados, é sério, tinha coisas que eu precisava para fazer o meu trabalho. Eu tinha que falar com aquela pessoa, porque eu dependia do trabalho dela. Eu fui na sede do nosso trabalho. Quando eu cheguei lá, a outra pessoa disse, olha, Ana, leva isso aqui para fulana, por favor. Mas eu, Ana crente, disse, eu não faço mais nada por fulano. Como assim? Como assim? Que crente és tu, Ana? Que crente és tu? Que decide agora não mais fazer o bem? Oxente, que heresia é essa? Do que tu prega? E ali eu comecei a entender. Eu disse, eu já sei, Senhor. Tá me esticando de novo, né? Tá certo, eu vou lá de novo. Eu vou baixar a guarda. Tá bom, eu vou lá de novo, Senhor. Aí comecei a rir de novo. Com as mesmas educações. Cordialidade, gentileza. Tarará, tarará. Ela mudou? Não. Mas eu fui salva. Eu fui salva de quê? De desvio de caráter. Porque a crente sou eu. A que propaga, que vai para o céu sou eu. Eu oro para que ela vá. Amados, integridade não está relacionado com o que o outro faz com você. É o que você é. Eu não vou ser honesta com Deise porque Deise é honesta comigo. Eu vou ser honesta porque eu sou honesta, ponto final. Esse é um exemplo, viu, Gilson? Ainda que Gilson me defraude, eu não posso deixar de ser íntegra. Porque integridade é um estado de ser. Não é a veste que você coloca, embora ela ressalta na veste da noiva. As pessoas não têm trabalho nenhum, amados. Por trás de um casamento, de uma grande celebração, ninguém consegue enxergar o sacrifício, as ofertas, o trabalho, toda a ornamentação, tudo que foi feito nos bastidores. Quando você é convidado, você só chega glamuroso, glamurosa, se senta e vai usufruir do banquete. A salvação foi assim. Jesus pagou um alto preço. Nos bastidores, Jesus derramou sangue. Jesus se entregou. E o convite é lançado. E ainda as pessoas dizem, hoje não. Ah, Senhor, mas tu entende, né? Ele entende. Ele não vai aceitar. Mas ele entende. Porque o que é certo é certo. Esse homem estava no meio da festa, sem vestes de casamento. E aí foi o que retratou para mim. Senhor, será que eu estou no meio das pessoas, comungando da fé, falando de Cristo, propagando Cristo, cantando, celebrando, profetizando, orando em línguas? Mas será que eu estou sem vestes de casamento? E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Nem me responda. Vá para casa com ela. Será que eu estou com as vestes do casamento?
Será que eu estou preparando? Porque para quem vai casar, a maior preocupação, e todas elas são importantes, mas a maior preocupação é o quê? O vestido da noiva. A noiva tem que ser a glamurosa. A noiva tem que ser aquela que vai fazer a sua entrada triunfal. Todos esperam a noiva. No casamento de Cristo é o contrário. A noiva está esperando pelo noivo, pela sua entrada triunfal, pela sua entrada gloriosa, para casar e levar a noiva para a sua nova morada. E sabe que nesses adornos da noiva, a gente não vai conseguir participar dessa festa se apenas a gente for simpatizante do Evangelho. Quando eu não era crente, mas eu sempre, por eu viver na igreja católica e tudo mais, então eu sempre tive um lado de ser atraída por essa parte. Eu tinha uma amiga, ela é esposa de um pastor lá em Agrestina, e ela sempre me abordava e a gente conversava bastante. Ela ouvia as minhas aventuras das festas, das trilhas que eu fazia de cavalo e tudo mais por aí afora. E ela olhava para mim e dizia assim: sabe, Ana, vai chegar um momento que tu vai deixar de ser simpatizante do Evangelho. E eu ficava assim: mas Cláudia, por que eu sou simpatizante? Ela fez: porque tu só admira de longe. Tu não se relaciona. Talvez seja forte, amados, que você está ouvindo hoje. Talvez você esteja vindo para cá e você gosta dessa atmosfera, você se embala com a atmosfera. Mas você só fica aí, ó, paquerando. Paquerando Jesus. Porque Jesus não é ruim, Ele é bom. Mas requer um compromisso. Tenha compromisso com Jesus. Tenha compromisso com Jesus. E eu não estou nem falando de chamado ministerial. Eu estou falando de uma vida com Jesus. Tenha compromisso com Jesus. Seja a noiva. Porque a noiva, ela não fica paquerando as coisas do mundo. A noiva, ela está esperando fielmente pelo seu noivo. A noiva não fica desejando ou se comparando com coisas do mundo. A noiva, ela anda no percurso do noivo, nas instruções do noivo. Ana, mas eu não paquero o mundo. Mas talvez você paquere os padrões do mundo. Abra comigo em Hebreus, por favor. Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vê que interessante. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados
contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu sei que Pedro falou logo no início a questão de dar vontade de desistir, e todos nós já devemos ter vontade de desistir. Não de Cristo. Não de Cristo. Mas servir à igreja local, de tal departamento. Mas sabe, amados, Jesus suportou tamanha opressão para que você não desista, para que você não desanime. Ou seja, quando você olha para o esforço de Jesus, quando você olha para o sacrifício de Jesus, quando você olha para toda a força que Ele colocou para não deixar você desistir, você não desiste. Você subjuga sua carne, suas emoções, suas razões e segue em paz. Na luta contra o pecado, vocês ainda resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos, ou seja, façam caminhos com integridade para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Queria chamar o louvor. É interessante que nesses últimos versículos de Hebreu, o autor nos exorta a nós fazermos caminhos retos. Porque mancos, quando ele fala sobre esses mancos, são pessoas ainda, amados, que não aceitaram a Cristo, que não estão ainda como os eleitos da salvação. Pessoas olham para nós e nós seremos um testemunho do Evangelho para elas. Nós seremos uma inspiração para elas. Nós ouvimos na semana passada que o maior evangelismo é a gente calado, ou seja, é com o nosso comportamento. E é disso que eu quero mais ressaltar nessa noite. Eu posso falar muito, amados, mas se o meu comportamento não condiz com o que eu falo, eu saio como mentirosa. Pessoas olham para mim e elas vão me testar. Obrigada, Vanusa. Em Mateus, versículos depois desse que nós lemos, deixa eu só ler aqui rapidinho para vocês. O louvor pode entoar. Pode ficar nesse canto com o meio de minhas lamparinas, por favor. Vocês podem ficar de pé.
Mateus 22, verso 16. Diz o seguinte: enviaram-lhe seus discípulos juntamente com os herodianos, ou seja, são membros de uma seita judaica, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Quando você lê esse contexto aqui, você pode dizer assim: poxa, eles estavam lá, ó, elogiando Jesus. Não, eles estavam querendo armar uma arapuca para Jesus. Bem, vamos lá. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta moeda? De quem é esta imagem e esta inscrição? De César. Responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Essa passagem aqui, amados, o que Jesus está retratando é o seguinte: nós estamos aonde? No mundo. Inseridos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos inseridos no mundo. O que Jesus retrata aqui é o seguinte: temos que cumprir com as leis governamentais, cívicas. Temos que honrar as autoridades, mas acima de tudo, a nossa obediência está para com Deus. No versículo 16, eles começam: vejo que tu és um homem íntegro. Por quê? Porque em tudo Jesus não foi pego. Ou melhor, em nada Jesus foi pego em pecado. E nem defraudou nenhuma lei. Eles fizeram essa pergunta aqui porque nesse tempo as pessoas, César era o imperador, amados, que estava castigando aquele povo, defraudando o povo. Aí por isso que eles armaram essa arapuca para Jesus. E aí, Jesus, nós pagamos ou não os impostos? Jesus disse: mas de quem é a moeda? É de César? Então paga a César. Obedeça a Deus, mas honre os princípios da terra. Pagamos impostos, IPTUs para quem tem casa própria. Eu vou ter a minha esse ano. É isso mesmo. Tá um processo lá com a escritura da casa de Agreste, mas já foi resolvido. Mas sabe, amados, de verdade, é muito mais do que isso. Isso é só para poder folgar nossas finanças. Mas o meu Jesus não é só o Jesus que me dá uma casa própria. É muito mais do que isso. Então, sabe, talvez você veio nessa noite aqui querendo um fogo daqueles que fazia você ser arrebatado, mas o maior fogo é aquele que faz você cumprir a palavra. Porque se você cumprir a palavra, então o fogo quando vem, você está correndo com o fogo na maneira correta, da maneira certa. Você não está enganando a si mesmo. Canta aí, G, por favor. Comece a cantar aí as minhas lamparinhas. Mora aqui, né? Por favor, G. Ouça aí um pouquinho, eu estou terminando, viu, Pastor Pedro? Eu vou lhe entregar já. Presta sua atenção um pouquinho nessa letra aí, por favor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos
em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Essa veste já nos foi dada. Amém? A partir do momento que eu e você nascemos de novo e a gente começou a se relacionar com Jesus, essa veste branca já foi nos dada. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é o seguinte: continue lavando a veste para que ela fique branca. Amados, quantas coisas se levantam na nossa jornada cristã. Quantos embaraços vêm, tentações, distrações, para querer sujar a nossa veste. Quantos crentes estão desviados dentro das próprias igrejas? Quantos? Do fundo do meu coração eu espero que seja eu e você. De verdade. Porque os ataques são reais. O mundo, os padrões do mundo, é especialista em querer seduzir os crentes. Não, mas acho que isso aqui nem tanto. Não sei o que, não sei o que. Não, mas que é certo, é certo. Se desviou do certo, já não serve mais para mim e para você. Eu vim falar sobre integridade, mas existem outros requisitos para o adorno da noiva. Mas é a integridade, porque integridade está relacionado com fidelidade. Fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Pronto. Se eu for íntegra, eu conseguirei me manter de pé até a volta do noivo. Íntegra. Eu não defraudarei os princípios. Eu não deixarei me seduzir pelas propostas para tirar proveito das pessoas. Com toda coerência do que eu vou liberar aqui, para você que empreende, você que é dono do seu próprio negócio, de verdade, meu irmão e minha irmã, eu não vou nem olhar para ninguém aqui. Eu só quero dizer isso aqui para você, debaixo de muita inspiração e de temor. Para você que empreende, para você que é empresário, você tem trabalhadores com você, você tem clientes. Em nenhum momento defraude essas pessoas.
por ganância, para querer ter mais do que os outros, para mostrar que o seu negócio está dando certo. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque quem multiplica você é o Senhor, debaixo da sua fidelidade. Que os seus pesos e as suas medidas sejam justas. Amém, queridos? Que o Senhor possa te acrescentar nessa noite. E que o Espírito da verdade possa ministrar ao teu coração ainda hoje sobre tudo que foi pregado aqui nesse púlpito. Ponha na balança tudo que foi ministrado nessa noite aqui. Eu entreguei o que eu precisava entregar. Mas também é minha responsabilidade praticar o que eu ensinei nessa noite. Porque o que eu falo tem que condizer com o que eu faço. Amém?